Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre a VEG, uma excelente empresa aí, cotada a R$ 39,28, que vem crescendo bastante aqui desde as suas mínimas nos últimos 12 meses, de R$ 22,83, e já cresceu aqui 72%. Então vamos para alguns dados fundamentalistas da empresa, entender se a empresa é boa ou se a empresa ela é ruim, como ela se encontra em seus fundamentos. Antes de mostrar o vídeo, gostaria de que você se inscreva no meu canal, acione o sininho, deixe aquele like e compartilhe o vídeo. Aqui no canal vocês vão estar vendo resultados de terceiro trimestre de diversas empresas, notícias do mercado financeiro e muito mais. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Então a VEG, aqui com o ticket WEGE3, ela apresenta alguns dados bastante interessantes, como por exemplo a margem bruta. Eu gosto de empresas que possuem uma margem bruta média aí de 30%. Então a VEG nos últimos aí 10 anos, 10, 12 anos, a gente vê que ela consegue manter uma margem bruta acima de 25%, tendo aqui sua mínima de entre 28%, quase 29%, mantendo aqui a média de 30,44% nos anos. Atualmente aqui, eles possuem aqui uma média, uma margem bruta aqui de 28,42%, lembrando que ainda faltam os resultados do quarto TRI de 2022. Quando a gente observa também a margem líquida, que é bastante interessante, que são o lucro ali líquido restante, a gente observa a margem em relação à receita, que a gente observa é que atualmente possui aí 13,66% de margem líquida, restando ainda o quarto TRI de 2022 para avaliar, tendo uma média da margem líquida de 12,34%, observando que a média mais baixa aqui da margem líquida foi obtida em 2012, com uma margem líquida aqui de 10,63%. Então, observamos que a empresa ela dá lucro recorrente. Então, isso significa que a empresa, recorrentemente, ano a ano, ela dá lucros. Como a gente pode observar aqui, nesse gráfico contábil, onde o lucro ele de 2012 ele vai crescendo ano após ano, tendo aqui em 2021 recorde de lucros aqui de 3,5 bilhões de reais. E a gente vê que a receita ela acompanha esse crescimento. Então, eles trabalham aumentando suas receitas ano após ano, vendo essas receitas crescerem nos últimos 10 anos e, consequentemente, a gente vai observar os lucros crescerem também, acompanhando aqui uma boa eficiência da empresa. Então, de fato, a empresa ela gera lucro recorrentes, lucro ano após ano, uma receita bastante crescente e a gente vai observar esses crescimentos justamente aqui no CAGR, de 20 receita dos últimos 5 anos, crescente em torno de 20,26%, e dos lucros nos últimos 5 anos de 28,32%. Então, de fato, é uma empresa bastante interessante e lucrativa. A gente observa aqui que seu ROI é bastante interessante, ele vai crescendo, ou seja, a eficiência de operações aqui dentro da empresa se encontra muito boa, chegando aqui a 29%, sendo que sua média de 19%, sendo que o pior ROI já obtido aqui foi em 2010, 15% de ROI. Então, o ROI aqui são as operações aqui que eles conseguem obter juntamente com os lucros operacionais da empresa, e esses lucros operacionais aqui de volta, a gente consegue ver o quanto eles conseguem ser efetivos com o caixa ali operacional da empresa, esses lucros operacionais. Partindo aqui para a dívida, a gente observa que a dívida líquida sobre o seu patrimônio ela é negativa. Isso quer dizer que a empresa não possui dívidas, que o caixa da empresa ela já paga toda a dívida bruta existente. Então, eles têm uma dívida bruta aqui de 2,8 bi e um caixa disponível aqui de 3 bi, totalizando então aqui uma dívida líquida negativa, significando que vai sobrar em seu caixa 218 milhões de reais se eles utilizarem a disponibilidade do caixa para pagar toda a dívida. Então, de fato, é uma empresa muito boa, margens ótimas, altamente lucrativa e crescimento patrimonial ano após ano. Desde 2012, quando era contabilizava com patrimonial próximo aqui de 5 bi, e atualmente aqui em 2021, último balanço reportado pelo Status Invest, com patrimônio aqui beirando já aos 15 bilhões. Então, de fato, a empresa ela é muito rentável, muito boa, bem administrada, sem dívidas e aumenta seus lucros ano após ano. Quando a gente observa aqui lucro versus cotação, a gente vê que o mercado ele precifica muito bem a empresa. Atualmente aqui, chegando aos seus 4 bi
de lucro e você observa que a cotação ela segue os lucros. Então, cotação ela segue os resultados. E a cotação aqui ela está acima dos seus R$ 35 aqui, fazendo com que precifique os 4 bilhões de lucro realizados aqui pela empresa. Então, por isso que eu gosto de realizar aqui uns cálculos de valuation para saber se eu estou pagando um preço justo ou caro pela empresa. Porque a empresa aqui é uma excelente empresa, é uma empresa maravilhosa. No entanto, não adianta eu comprar um produto bom, de alto valor, com um preço 3 vezes acima. Então não faz sentido. Ela deixou de ser uma empresa boa? Não, ela continua sendo uma empresa boa. No entanto, precisamos pagar um preço atrativo por ela. Então, nesse momento, eu vou calcular aqui o preço intrínseco dela pela fórmula de Graham, adaptada, como eu já expliquei em um vídeo que eu vou deixar aqui acima no card. Então, temos aqui a média, vou falar para vocês entenderem, temos então aqui a média do que o mercado esteve disposto a pagar por esse papel, que foi de 32,75, certo? E vamos calcular também aqui a média que o mercado esteve disposto a pagar sobre o preço sobre o valor patrimonial, que foi de 6,64. Então, obtendo essa média, a gente vai ter uma relação do PL com PVPA, que o mercado esteve disposto a pagar. Na fórmula de Graham tradicional, a gente observa que essa relação, Graham estabelece que é de 22,5. Então, o PL máximo, ele aceita 15 vezes o seu lucro e o preço sobre o valor patrimonial de 1,5 vezes. Então, essa multiplicação, essa relação gera esse número numerado aí de 22,5 na sua fórmula. Adaptando ela, a gente vai ter o quê? Vai ter uma relação do que o mercado está disposto a pagar por um papel fazendo esse tipo de relação média. E aí, a gente abrindo aqui a fórmula, a gente vai obter esses dados, substituir aqui os dados. Temos aqui o LPA de 0,93 e o valor patrimonial da VEG de 3,20. Com a taxa de desconto aqui de 10%, a gente vai obter então um valor intrínseco de R$ 22,90. Comparando com a cota atual, a gente vê que a margem de segurança é 42% negativo, significando que ela está cara. Então não adianta você ter um bom papel na sua carteira pagando muito caro por ela. Então nesse momento eu não investiria no papel, porém colocaria no meu radar. Lembrando que a empresa não tão distante assim, em junho de 2022, chegou a ser cotada a R$ 22,83. Então, se ela voltasse a ser cotada a esses preços, R$ 22,83, a gente observa que a margem já é 0%, significa que você está pagando um preço justo, ou seja, você não está pagando nem caro, mas também você não está pagando barato, porém, você não está perdendo nada ao pagar o preço justo. Lembrando que na minha estratégia, eu invisto em empresas de empresas boas e boas pagadoras de dividendos, de setores perenes, quando elas se apresentam uma margem de segurança de 30% no mínimo. Então, quando elas apresentam aqui uma margem de 15%, de 20%, 25%, eu deixo essas empresas no radar e quando elas chegam a uma margem de segurança de 30%, eu começo a investir. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, peço que se inscrevam no meu canal, deixe aquele like e até a próxima.